Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa madrugada para todos. Eu estava aqui pensando em um texto bíblico e riquíssimo, de um personagem bíblico chamado Elias, que no hebraico significa meu Deus é Jeová, ou Jeová é o meu Deus. Quem é Elias? Elias, a Bíblia diz, Elias o Tesbita, um dos moradores de Gileade. Quem é Elias? Elias era da linhagem de Tobi. E quem é Tobi? Uma tribo pequena, localizada dentro da tribo de Judá. Judá tem nome, mas Tobi não tinha nome. Essa era a primeira dificuldade que Elias tinha para profetizar. A segunda característica que eu vejo, que é a segunda dificuldade de Elias, é que ele não queria estudar na faculdade judaica. Todos estudavam na faculdade judaica, porém a tribo de Tobi não quis estudar na faculdade judaica. Quer dizer, Elias também não tinha cultura. Essa é a segunda dificuldade, é a segunda característica que eu vejo na vida de Elias. A terceira característica que eu vejo é que nesta época a cidade de Gileade não tinha mais o bálsamo de Gileade, a qual eles faziam o óleo, que era o bálsamo de Gileade, que segundo alguns estudos teológicos nos diz que o bálsamo de Gileade, quando os soldados iam para uma batalha, para uma peleja, e quando voltava ferido, o bálsamo era colocado nas feridas dos soldados, e segundo alguns estudos teológicos, nos diz que aproximadamente com uma semana ou duas a ferida era cicatrizada através do óleo, do bálsamo de Gileade. Mas nesta época não tinha mais esmirra, o calano aromático e nem o bálsamo completo, porque cada um tinha o seu peso. O calano aromático era aproximadamente 2,75 kg. A esmirra, aproximadamente o mesmo peso. Então, eles juntavam essas três características e prensava, extraía dali o óleo. E eles colocavam dentro de um recipiente e depois colocavam no templo, e assim eles faziam tanto a unção do Senhor, que servia para ungir reis, não é? No plural, profeta, e também ungir os juízes da época que tinha uma responsabilidade de julgar o povo. Assim, eles faziam com alguns que vinham de alguma tribo. Mas o que me chama a atenção é que Elias tinha essas três dificuldades. Primeiro, ele não era conhecido. Segundo, ele não tinha um nível superior. Ele não tinha um nível de escolaridade. E terceiro, ele estava mal financeiramente, porque na época não tinha mais o bálsamo de Gileade. Mas quando Deus quer chamar alguém, ele não quer saber se você tem um nível de escolaridade alta. Ele não quer saber se você tem condições ou você não tem. Ele não quer saber se você é conhecido ou não. Deus simplesmente, quando ele está sentado no trono, ele age. Quando ele fica em pé, ninguém pode impedir. Ele fica em pé no trono, abre o céu, e Elias escuta uma voz que diz: Elias, Elias, vai a Acabe e diz a ele que segundo a tua palavra não vai chover e nem vai cair orvalho. Elias vai lá. Existe uma série de protocolo, mas Elias consegue chegar a Acabe. E diz a Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover e nem vai cair orvalho. Chega o tempo, não é? E não cai nem orvalho, nem chuva. E Acabe reúne os seus súditos, até porque já tinha alguns que já tinham se corrompido e estavam comendo na mesa dele. E ele diz:
aos seus súditos. Vão atrás de Elias. E antes disso, ele manda procurar saber quem é Elias. E quando descobre quem é Elias, eles descobrem que Elias não tem um nível de escolaridade, eles descobrem que Elias não gozava bem financeiramente e era de uma tribo insignificante. Mas mesmo assim, passam os meses, não é? E quando chega o tempo do vento e da chuva, não acontece nada disso. E Acabe manda matar Elias. E no lugar de Deus presentear Elias, sabe o que é que Deus diz? Elias, esconde-te, porque Acabe procura te matar. Mas a Bíblia diz que ele vai até ao ribeiro de Querite. E quando chega lá, ele toma da água do ribeiro. E os corvos lhe trazia pão e carne. A palavra original corvos significa urubu. Você sabe como é que o urubu sustenta a sua cria? Ele bota o alimento na boca, tritura todinho, mastiga bem e depois ele vomita na boca da sua cria. Mas para Elias não. Os urubu trazia pão e trazia carne. E ele tomava a água do ribeiro. Deixa eu lhe dizer uma palavra de Deus. Em meio a toda essa turbulência que você está passando, em meio a tudo isso que está acontecendo na sua vida, em meio a toda perseguição, rejeição, afrontas, não vai faltar nem pão, nem carne, nem água, porque Deus está no controle de todas as coisas. E ele manda eu te dizer, talvez você não possa ter nome, talvez você não tenha um nível de escolaridade boa, e talvez você não tenha uma situação financeira para que você venha ajudar alguém. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o Deus da sua vida, o Deus da sua história, mandou lhe dizer uma palavra: não vai faltar pão, não vai faltar carne e não vai faltar água, porque Deus, Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes, e mandou lhe dizer: se prepare, porque o vento sopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai, e o vento está soprando nesta madrugada ao seu favor. E Deus mandou lhe dizer: se prepare, porque Ele está chegando com uma surpresa muito grande para a sua vida. Aguarde tão somente. Ele está vendo as perseguições, as ameaças, as rejeições e as afrontas. Essa rejeição não vai lhe matar, não vai lhe destruir. Deus está fazendo algo novo nesta madrugada na sua vida. Creia tão somente, em nome de Jesus. Segura esta palavra. As rejeições, as angústias, as tristezas não vai lhe matar. Deus está fazendo algo novo na sua vida, amém? Creia tão somente.